Salmo 150, o último salmo. Assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor nesta manhã através da sua palavra. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, adorar o Senhor em espírito e verdade. Entenda, nós vivemos de fato uma vida de adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor em todo lugar, em todo tempo. Mas é muito importante esse momento de culto solene, onde nós nos unimos com os outros irmãos em Cristo para adorarmos ao Senhor. Se você tem dificuldade para estar nesse culto, para estar aqui, pense, você passará uma eternidade ao lado do Senhor em adoração. Aqui nós temos um vislumbre no dia do Senhor, um dia de descanso, desse momento de adoração que nós viveremos no céu, um lugar de descanso e de adoração ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para te adorar. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, nós estamos aqui para render graças ao Senhor, para te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Pai, para falar com o Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, e nós te agradecemos porque muitas pessoas não podem estar aqui. Nós te agradecemos porque muitas pessoas encerraram a sua vida hoje, essa semana, mas nós continuamos vivos, te adorando, te rendendo graças. Nós temos a oportunidade de estar nesse culto. Nós estamos em um país onde nós não somos perseguidos. Nós temos livre acesso ao Senhor, a ter esse momento glorioso de comunhão. Obrigado, Pai, muito obrigado. Obrigado porque você tem cuidado da sua noiva, você tem cuidado de nós, e nós podemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Obrigado porque nós temos diferentes irmãos aqui, com diferentes contextos de vida, mas todos nós podemos agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor e proclamar que o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino 32 do Inário Novo Cântico. Graças a Deus, meus irmãos, pode. Hino 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Glória a Deus. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel.
aleluia. Nosso Deus é um Deus fiel. Glória a Deus por isso. Ele é fiel apesar de nós. A palavra de Deus em 1 João 1,9 fala assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel para nos perdoar. Todos nós temos muitos pecados, intenções, pensamentos, ações. Nós não podemos achar que nós não pecamos. Nós pecamos contra o Senhor. E esse momento é muito importante, de adorar o Senhor, mas também de reconhecer quem nós somos. Então por isso que eu te convido agora, em momento de oração silenciosa, a curvar sua cabeça e se colocar diante de Deus Todo-Poderoso e pedir ao Senhor que sonde o seu coração e confesse os pecados. Depois da oração silenciosa, eu vou pedir o Lucas que está aqui para fazer uma oração audível para nós e guiar a igreja também uma oração de confissão. Então confesse os pecados para o Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nós sabemos que nós somos impuros, Deus, mas a Sua graça, Deus, através da Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu sangue, Pai, nós somos purificados, Deus. Muito obrigado porque nós não merecemos, mas mesmo assim, aprova o Senhor morrer por nós, nos livrar dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, que o Senhor vem nos sustentar a cada dia, Deus, nos fortalecendo, nos tornando pessoas mais parecidas com o Senhor, Pai. Que esse seja o nosso objetivo e nosso foco principal diário, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Deus preveio, vai ser tarde.
Tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. Oh, eu sou lugar de Deus e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus e Ele habita em mim. Eu sou casa. Glória a Deus, aleluias. Bem-vindos a Vitória, aleluias. Essa promessa sempre que nós temos. Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Nós somos casa. Glória a Deus. Essa música, ela traz pra gente um consolo. A gente tem um momento que a gente adora a Deus, que a gente glorifica, exalta a Deus através de canções. Tem vezes que a gente declara verdades bíblicas, isso leva a gente a adorar, a se exaltar, a se alegrar em Deus. Às vezes são palavras diretamente de exaltação, de doxologias, né? E às vezes a gente, em muitos momentos, a gente é consolado e é confortado e conforta as pessoas através de canções inspiradas por Deus, inspiradas pelas Escrituras e pela certeza. E uma das certezas do crente é que Deus cuidará dele, né? Em qualquer situação, em qualquer momento, Deus cuidará de nós. E a gente precisa fazer confissão da nossa fé, né? Então, em muitos momentos, canções são momentos da gente fazer confissão daquilo que a gente acredita, trazer memória aquilo que nos traz esperança, saber relembrar onde nossos pés estão firmados, né? É como se você estivesse ali na beirada da praia, numa rocha, né? Bem grande, alguma coisa. E aquilo te traz uma segurança, só que em determinados momentos é interessante, através de talvez algum documentário e tal, você vai ver a estrutura geológica daquela rocha, você vai ver que aquela rocha que está na beirada da praia, ela passa por debaixo da areia, está por debaixo da água, tem areia, por debaixo da areia já tem uma placa tectônica, e aquela rocha está ligada naquela placa. Então a dimensão de solidez daquela rocha, a compreensão da dimensão dessa solidez muda. Então, ao passo que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai descobrir, a gente vai fazendo confissão da nossa fé, a gente vai aumentando. O tamanho de Deus não muda, Deus continua sendo fiel, mas na nossa compreensão a respeito do cuidado dele, do repouso que isso traz para a nossa alma, isso vai fazendo que a gente fique mais seguro, que a gente cante para o mundo a nossa esperança, que a gente cante para o mundo que Deus cuidará de nós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, dia após dia proverá
Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Deus, esse Deus fiel, cuida de nós, que somos a morada dele. É isso que nós cantamos hoje. Leve esses louvores bíblicos cristocêntricos para sua casa, medite neles também, cante em cima deles. Hoje nós vamos ler a pergunta 5 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Se você tem a Bíblia de Genebra ou o aplicativo da IPB, você pode abrir no símbolo de fé, a pergunta 5. E aí nós vamos fazer como domingo passado, e nós vamos repetir a resposta juntos. Pergunta 5 do Catecismo Maior de Westminster. Enquanto você está abrindo, saiba que nossa regra de fé e prática na Igreja Presbiteriana do Brasil é as Escrituras Sagradas, mas nós temos os nossos símbolos de fé, documentos que sistematizam, que organizam as doutrinas bíblicas para facilitar o nosso aprendizado das Escrituras. Então, leia, aprenda, medite, leia com a sua família e seja bastante edificado. A pergunta 5 do Catecismo Maior de Westminster diz assim:
O que as Escrituras ensinam principalmente? O que as Escrituras ensinam principalmente? Aí nós vamos responder juntos. Eu falo, vocês repetem. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Então, nas Sagradas Escrituras, nós temos aqui quem é o nosso Deus, que nós devemos crer acerca do nosso Deus e qual é o nosso dever. Amém? Nós temos algum aniversariante essa semana? Minha tia Elza, aqui a gravidíssima Raquel. Mais alguém? A Rafa fez aniversário essa semana. Mais alguém? É um Marco. Mais alguém? Samuel hoje, né, Samuel? Mais alguém? Aí, irmã, Deus abençoe. E nós temos visitantes hoje entre nós? Alguém que nos visita, que pode se manifestar. Deus abençoe, seja bem-vindo. Mais alguém? Amém. Então vamos orar então pelos aniversariantes e pelos nossos visitantes. Depois já vamos passar a palavra para o reverendo Renato. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui te adorando nesse dia do Senhor e nós colocamos diante do Senhor os aniversariantes, Pai, que mais um ano estão completaram ou vão completar mais um ano de vida em Tua presença. Que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar abrindo as portas, que o Senhor possa continuar cuidando da saúde emocional, financeira, familiar. Que o Senhor venha abençoá-los, meu Pai, que a Tua vontade seja feita na vida desses aniversariantes, que eles possam continuar em Tua presença, firmes e perseverando rumo ao nosso alvo, até a volta gloriosa do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Nós oramos também pelos nossos visitantes que nos visitam, que o Senhor possa abençoá-los cada um, que eles possam se sentir edificados na casa do Pai e possam ser alimentados pela Tua palavra, que possam se sentir à vontade nessa comunhão dos santos, Pai. Nós te agradecemos pelos aniversariantes, pelos visitantes e pedimos ao Senhor que venha abençoar. Abençoe também cada um dos nossos irmãos que estão dizimando e ofertando, e aqueles também que não podem dizimar e ofertar, que o Senhor continue a abençoar. Oramos também pela palavra que nós iremos ouvir agora, através da vida do reverendo Renato, que o Senhor possa usar a vida dele e falar no nosso coração, e que possamos estar atentos, Pai, ao que o Senhor quer falar conosco. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus possa abençoar a sua vida. Alguns de vocês já devem ter recebido os nossos informativos, nosso pronunciamento sobre o retorno das nossas atividades com uma flexibilização um pouco maior. Então, essa semana nós vamos estar trabalhando nisso e retornaremos mais mesmo a partir do dia 20 na escola bíblica. Somente de manhã aos domingos haverá escola bíblica. Domingo de manhã vai ser só escola bíblica e à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas. Escola bíblica às 9 horas, no domingo, e o culto domingo às 19 horas. Nós estaremos dando mais informações durante a semana sobre alguns detalhes, né? Estamos entendendo que diante da flexibilização que existe a nível nacional, nós também estamos acompanhando isso. Tendo em vista que já estamos há mais de um mês, já poderia ter sido feito isso, nós esperamos um pouco mais e agora decidimos assim fazer, né? E assim, sucessivamente, aqueles que estão saudáveis poderão participar dos cultos da mesma forma que estão também indo em outros ambientes que também já foram flexibilizados. E esta é a nossa orientação, também a orientação obtida pelos órgãos também que a gente tem acompanhado e tem nos auxiliado desta forma. Assim sendo, meus irmãos, no dia de hoje nós vamos falar no texto de Atos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir licença para poder tirar essa máscara, porque essa aqui hoje ela está me incomodando muito. Atos capítulo 1. Fique de pé, se você pode, sobre seus pés, e vamos ler as Escrituras em pé. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, diz assim as Escrituras, logo depois dos Evangelhos lá, ok?
Eu quero ler também os versos 6, 7 e depois o verso 8, que nós vamos ficar nele. Verso 6 primeiro. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Verso 7, respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Deus, aqui está a Tua palavra santa, poderosa sobre nossas vidas. Te pedimos, nesse papel único do Espírito Santo, para que possa seguir falando ao nosso coração, possa nos alimentar com essa palavra poderosa, possa nos trazer esse alimento sólido sobre as nossas vidas. Tira, Deus, toda mística, tira tudo, ó Deus amado, de tipo de ruído que possa trazer dentro desse texto qualquer interpretação errada daquilo que temos ouvido sobre a Tua palavra santa e poderosa, e principalmente nesse texto de hoje. Pedimos ao Senhor, Deus, nos conduza por essas linhas sagradas e santas, no poder único do Espírito Santo, e no nome do Teu Filho que oramos. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Não tem a sua Bíblia aberta aí, e desta maneira nós vamos acompanhar esse texto e outros textos também. Meus irmãos, nós estamos falando nesses dias sobre algumas circunstâncias as quais a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, a chamada igreja primitiva, foi criada. Eu ouvi aqui no louvor hoje sobre a questão da rocha, como Deus vem assim de uma maneira graciosa quando nós estamos fixados nessa rocha, nessa solidez, e assim nós temos segurança. E essa igreja, a igreja de Atos, ela foi firmada desta maneira, desta forma. E outrora nós falamos sobre alguns pontos bem importantes dentro de Atos capítulo 2, versículo 47, 46, em outras circunstâncias ali. Falamos sobre uma igreja, para poder ser bem edificada, ela deve ser edificada com oração. Falamos muito sobre isso aqui. Uma igreja que não ora, Spurgeon diz que uma igreja, se não orar, uma igreja que não ora, com certeza ela está morta. Com certeza ela não é uma igreja. E isso nós falamos sobre nesta oportunidade também. Falamos sobre também um outro pilar muito importante, que foi a doutrina. Uma igreja não pode deixar de pregar a palavra de Deus. E não é só pregar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque nós temos aí várias situações as quais nós nos deparamos com coisas bem ao contrário. Estão falando ali sobre a palavra de Deus, mas na verdade não estão pregando sobre a palavra de Deus como ela realmente deva ser pregada. E uma igreja bíblica, dentro dos princípios dessa igreja primitiva, era uma igreja que se importava com a pregação da palavra, porque o texto diz que eles perseveravam nisso, perseveravam na oração, perseveravam na doutrina, perseveravam também na comunhão. Foi um outro pilar que nós falamos aqui. Perseveravam na comunhão, continuavam seguindo na comunhão, que é a manutenção daquilo que nós percebemos quando nós olhamos as necessidades dos outros. Nós percebemos as necessidades dos outros, nós percebemos também a importância da nossa comunhão quando nós estamos ajuntados desta maneira, desta forma como nós estamos aqui hoje. E essa igreja se preocupava muito com isso, e isso deve nos trazer muitas clarificações. Falamos também que essa igreja, um outro pilar importante, é que ela partia o pão, voltado para o corpo de Cristo. Partir o pão no sentido que a igreja primitiva fazia ali, porque o texto diz que eles comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e ainda partiam o pão. Partiam o pão leva-nos a crer nesses textos que é exatamente o sentido de corpo de Cristo. Uma igreja que vivia essas juntas e medulas que são ligadas. Eu dependo de você, o meu ofício contribui para o seu crescimento, a sua vida contribui para o meu crescimento. E eles perseveravam nisso. E da última vez, quando nós estivemos aqui, antes da Santa Ceia, nós falamos também sobre o último pilar, que foi a conversão. Uma igreja que busca ser bíblica, uma igreja que busca os primórdios da igreja, a solidez da igreja, é uma igreja que tem que dar traços de conversão. E falamos aqui sobre o temor do Senhor. E nós temos alguns tipos de conversões que parecem conversões, mas não são.
e falamos bastante sobre essa circunstância que nós precisamos de entender dentro de uma igreja centrada. Agora, meus irmãos, no texto de hoje exatamente, nós percebemos que os apóstolos, eles estavam ali, e o texto de Atos começa dizendo isso, aguardando alguma coisa. Por que isso? Porque Jesus havia acabado de ser crucificado. Jesus acabava de ser, não estava ainda com eles até nesses textos aqui e posterior, antes disso aqui. Então eles foram levados dentro de uma circunstância a aguardar alguma coisa, a aguardar o que fazer, como nós vamos fazer agora. O mestre não está mais conosco. Meus queridos, uma igreja centrada no verdadeiro evangelho, ela deve entender qual que é o seu papel. E a igreja implantada e discipulada por Jesus, na pessoa dos apóstolos, como testemunha ocular de todos os feitos de Cristo ali, desde o primeiro século, ela foi forjada em meio a um ambiente bem diferente, talvez, do que nós entendemos hoje. Um ambiente hostil, um ambiente onde que uma tradição, ela era algo assim que era levado ao extremo, aonde que eles estavam ali. E diante disso, tal igreja implantada ali por Jesus, a visão que os apóstolos deveriam ter, eles não sabiam ainda, mas eles deveriam ter, não é? É uma igreja que precisava de deixar as suas marcas bem evidente. Era algo que Jesus vinha trazendo trouxe algo muito diferente. Jesus veio trazer sobre o perder para ganhar. Jesus veio falar que o menor é o maior. Isso já vinha trazia algo muito sobrenatural diante daquelas pessoas. E após a sua morte, ressurreição e agora ascensão, a tarefa dos seus discípulos, dos seus apóstolos ali, era de dar continuidade àquilo que ele deixou como mestre, aquilo que ele ensinou como mestre. Então, o que fazer? Diante desse texto, nós temos uma excelente resposta, ou uma das respostas mais claras, uma das situações que a igreja deve se atentar também é testemunhar. Repita comigo: testemunhar. Meus queridos irmãos, nós podemos entender que isso pode parecer simples, mas se fosse tão simples assim, os nossos olhos não estariam contemplando tantas incoerências com relação ao evangelho que se prega nos púlpitos de igreja e o evangelho que se vive. Se fosse fácil testemunhar, se para a igreja fosse fácil testemunhar de Cristo, nós não estaríamos vendo tantas coisas equivocadas em nossos dias e ao longo da história da igreja. Não é porque hoje os dias da iniquidade têm sido mais difíceis, não. Porque ao longo da história da igreja, o apóstolo Paulo, corrigindo ali várias igrejas, a igreja de Corinto, por exemplo, trata questões assim terríveis. Então, ao longo da história da igreja, nunca foi fácil testemunhar sobre Cristo, sobre o que ele fez. E o nosso texto de hoje, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos assim o privilégio, meus irmãos, de examinar uma dessas marcas mais importantes, que é o testemunho da igreja. Uma igreja então bíblica, como nós temos buscado, uma igreja unida, como nós temos buscado, uma igreja relevante, como nós temos almejado aqui nesta nossa comunidade de fé. Essa igreja, ela deve testemunhar de Jesus. Essa igreja não precisa de levar o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil a nenhum lugar. Essa igreja tem um papel acima de todos, acima de qualquer coisa, testemunhar do Cristo e sobre o Cristo. E essa igreja primitiva começou a entender isso. Os apóstolos começaram a ver isso. E o que é testemunhar? Testemunhar, meus irmãos, é presenciar, assistir, ver, E os apóstolos fizeram isso: mostrar, manifestar, revelar, confirmar. Os apóstolos estavam ali demonstrando isso, testificar, atestar, mostrar e falar do que você viu, do que você ouviu, e testemunhar exatamente no contexto da língua grega. Guarde bem isso no seu coração, porque ali os apóstolos estavam recebendo
esse tipo de poder, para poder testemunhar dentro da língua grega, no sentido de ser um mártir, de ser uma pessoa que estaria disposta a testemunhar de Cristo até o ponto de morrer por esta causa. Isso era o contexto que eles estavam prestes a aprender de Jesus, porque aqui nós estamos diante de uma fala de nosso Senhor, de uma fala do Mestre. Ele diz: mas recebereis poder. Meus queridos, desenvolvendo um pouco mais dentro desse texto ainda, nós estamos então aqui ainda, antes de expor o que esse texto tem para nós hoje aqui ainda, eu não poderia deixar de falar algumas coisas com relação a esse texto para poder desmistificar algumas situações que a gente vê acontecendo, que a gente percebe. Ou seja, para poder desconstruir mesmo algumas coisas, nós temos que caminhar nessa linha um pouco aqui. Nós estamos então diante de um dos textos mais expostos dentro da Escritura, porque fala da igreja, não é? Porém, um dos textos mais mal aplicados em inúmeras formas erradas, de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Um texto onde que as pessoas pegam e fazem o que querem desse texto, em sua maioria das vezes. Primeiro, eu digo isso porque são palavras do próprio Mestre. A Jesus falou. Aqui é Jesus falando. Aqui não foi nenhum de seus discípulos. Aqui foram palavras do próprio Mestre. Nós percebemos algumas Bíblias onde que tem escrito as palavras que Jesus disse, até para poder nos orientar um pouco melhor, e é uma forma didática muito boa. Vem palavras escritas na cor vermelha. Então Jesus falou isso aqui. Por que é um texto ainda complicado? Porque depois de conter esses elementos, dessas palavras de Jesus, ainda consta nesse texto, em Atos capítulo 1, versículo 8, constam palavras que às vezes mexem com a vaidade do ser humano, mexe com a nossa vaidade, porque nesse texto, pode acompanhar aí, porque diz ali: receber poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, nós, como meros mortais, queremos isso, receber. Quem não quer receber? Quem não quer receber? E receber o quê? Poder. Quantas nações no mundo, quantas pessoas no mundo brigam por causa do poder? Não é nem só questão do dinheiro financeiro, mas do poder realizar alguma coisa. E isso mexe com a nossa mente. Um dos grandes problemas é que a maioria coloca ênfase somente em uma parte desse verso. Em uma parte desse verso. E eu vou ler esse verso número 8. Na primeira parte, que geralmente se dá muita ênfase, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí se coloca reticências ali, 3 pontos, e faz o que quiser. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e chorarás, e exaltarás, e gritarás, e rodopiarás, e farás coisas tremendas, varão. Meus irmãos, várias exposições desse texto param por aqui. Receber poder do alto, chamado Espírito Santo, é isso que eu quero, isso para mim basta. Eu quero esse poder, eu almejo muito esse poder, eu quero tomar posse desse poder, e em posse desse poder eu vou poder fazer realmente muitas coisas, inclusive me destacar entre os demais da minha comunidade de fé, inclusive ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, inclusive ser uma pessoa cheia do poder de Deus, para poder fazer as coisas. As pessoas vão me chamar, as pessoas vão dizer o meu nome, as pessoas vão me homenagear, as pessoas vão falar coisas boas sobre mim, e recebendo esse poder, eu vou ser batizado, entre aspas, no Espírito Santo. Eu vou ter uma experiência, talvez até profetizar. Serei um crente num outro nível. Eu preciso disso. Meus irmãos, eu estou falando de uma pessoa até aqui que viveu o que eu acabei de falar. Eu vivi isso durante a minha conversão, durante 17 anos.
de entender esse texto com essa proeminência. Eu vou fazer. Quem chegou? O Renato chegou. Vamos pedir ele para orar. Quando ora, a coisa é diferente. Não, chama o irmão tal, chama o Renato. Não, é muito diferente. Eu vivi isso. Mas isso, meus irmãos, é equívoco, é erro, é engano, é falso entendimento. E agora, após nós olharmos e desmistificarmos um pouco sobre algumas das coisas que nós falamos até aqui, desmistificamos um pouco aqui, vamos ao texto. Vamos ver então, vamos degustar o que o texto realmente nos apresenta. Um texto tão claro. Se esse texto de qual, pastor? Não preciso de nenhuma instrução nisso. Será que não precisamos, meus irmãos? Eu fiquei 17 anos enganado. Eu não sei você. Talvez você já se desenganou nesse sentido. Mas talvez algumas pessoas que você conheça ainda não. Acompanhe comigo. A primeira coisa que nós precisamos aprender desse texto: o que nós recebemos? O que nós recebemos? O texto diz: mas recebereis poder. O verso 6, meus irmãos, que nós lemos, os discípulos estão preocupados com a restauração do reino de Israel a nível político. Eles estavam ainda tentando algumas coisas assim, né? Vamos ficar livres do império, vamos ficar livres desse jugo. No verso 7, Jesus, respondendo à pergunta que eles fazem, diz para eles assim: olha, vocês não precisam de ficar preocupados, né, com tempos ou épocas, porque isso não compete a vocês, mas sim somente a Deus o Pai. Então isso não interessa para vocês. Não fiquem preocupados com o que está acontecendo ao seu redor, a nível político, a nível estratégico, nesse sentido, e tentando pegar o Cristo ressurreto agora na frente deles ali, e fazer com que ele pegasse uma espada. É por isso que lá atrás preferiram Barrabás do que ele, não é? E acharam que aquilo fosse resolver. Então aqui o texto diz que nós receberemos poder. Jesus, ele tenta explicar isso para aquele contingente de discípulos ali, que já haviam andado com ele 3 anos, já haviam visto de tudo, já haviam homens assim que viveram aos pés de Jesus, viveram nos braços de Jesus, viveram momentos sobrenaturais com Jesus, e ainda tiveram coragem de fazer essa pergunta. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando um pouco sobre essa parte do texto, ele diz assim: essa questão de Jesus, ela veio para poder corrigir as falsas nações a respeito da natureza, extensão e chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual quanto ao seu caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à extensão. Meus irmãos, Jesus começa a instruir aqueles homens ali. Aqui começa normalmente a instrução mais redirecionada para a vida daqueles discípulos. A construção do reino de Deus estava tendo o seu início após a chegada, a ascensão de Cristo. Iria ter seu início. E ali começa uma promessa que Cristo fala: vocês receberão poder. Onde nós podemos verificar um pouco mais sobre essa promessa, sobre a vinda do Espírito Santo no restante do texto. Mas diz ali: vós recebereis poder. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus falando isso lá no Evangelho de João, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aqui já começa a cair por terra muitas coisas sobre as instruções de receber o poder, de receber alguma coisa. E em Atos então capítulo 1 versículo 8, Jesus reafirma essa promessa: olha, outrora eu falei sobre o Espírito Santo que enviaria a vocês como consolador, como ajudador, e agora esse dia está próximo. Não seria naquele momento, mas eles receberiam. Jesus estava falando isso ali: mas recebereis poder. O povo regenerado de Deus, meus irmãos, recebe poder para caminhar, para prosseguir. E o texto mostra uma oferta de Cristo para a sua igreja, uma oferta óbvia de Deus no nome de Cristo para a sua igreja. Mas o que é esse poder? É uma oferta, guarde bem isso, anote se você puder. O poder que Cristo está falando para os seus discípulos ali é uma oferta de capacitação, uma oferta de instrução, não é uma oferta de experiência, não é uma oferta para promover histeria,
Não é um tipo de poder que você não entende, é um poder muito pelo contrário que nós entendemos. Capacitação, iluminação, clarificação do Espírito Santo. Quando olhamos um texto e dizemos aos irmãos: eu vou pregar o Evangelho ali na esquina, eu vou levar o Evangelho para aquelas pessoas na esquina. Quando temos esse sentimento, essa clarificação, esta é a capacitação que Cristo está falando nesse texto. Este é o poder que Cristo está falando nesse texto. Mas recebereis poder, capacitação, vinda do alto, para poder levar o Evangelho. Um direcionamento que vem do alto, capacitação para o povo de Deus, em circunstâncias, em tempos ali, bem difíceis. No tempo em que eles não poderiam pronunciar o nome Jesus. E hoje nós percebemos em algumas nações que não pode se pronunciar o nome Jesus. O que essas pessoas, o que esses missionários, o que os missionários que estiveram aqui no último domingo, no domingo missionário aqui, precisam para poder ir lá para Portugal? O que a minha filha como missionária precisa para poder ir lá para o mundo muçulmano? Você acha que ela precisa exatamente de chegar e falar assim: pai, eu senti uma coisa, pai, agora eu posso ir? Não, ela tem que receber e entender esse tipo de poder aqui, para poder exatamente mostrar o Evangelho, para poder trazer a clarificação do Evangelho para aquelas pessoas. Ela não pode ir com essa fantasia de que não, agora eu falei numa língua diferente, então eu posso ir. Não vá. Não vá, porque não é isso que esse texto nos demonstra, não é isso que esse texto nos esclarece, meus irmãos. É um poder oferecido a nível de capacitação, clarificação do Evangelho, o poder que nós recebemos como regenerados para uma finalidade específica. E este poder, meus queridos irmãos, ele nos diminui em vez de nos exaltar. Esse poder não nos torna super-humanos, não nos torna super crentes, muito pelo contrário, esse poder nos coloca no devido lugar. Esse poder demonstra exatamente quem Cristo é, o que é a Trindade que nós estamos estudando aqui, o que isso exerce, o que é a soberania. Com esse poder nós entendemos a soberania de Deus e a depravação humana. Nós entendemos que não somos nada diante de Deus. Nós entendemos que dependemos exclusivamente de Deus. Esse poder não nos torna super, mas nos torna mais humildes. Faz com que o Cristo olhe a vida de Jesus, enxergue como ele usou esse poder. Quando os discípulos viraram para ele: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Quem será o maior? Quem será o maior? Fulano de tal vai sentar à sua direita, não é? O fulano de tal vai sentar à sua esquerda. Quem será o maior? Eu quero saber quem será o maior. Ele pega uma bacia com uma toalha e vai lavar os pés daqueles pecadores. Quem é o maior? Aquele que serve. É aquele que serve. É nesse contexto que nós devemos entender esses textos bíblicos. Não existe aqui nem aqui e nem em toda a Escritura, nenhum respaldo bíblico para nos entregar um tipo de poder a nível de oferta, uma oferta de poder, para que nós pudéssemos ser cheios e fazer coisas sobrenaturais. Agora eu vou levitar, eu posso pular daqui, tanto que Jesus, após ser batizado, levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, aparece o dito cujo e fala com ele: pula daqui. Jesus pulou, meus irmãos? Pulou? Não pulou. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque Satanás tinha falado para ele: mas está escrito que só você, os seus anjos certamente vão te segurar. Pula. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que você está vendo. Jesus se prostrou e adorou, meus irmãos? Não. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto.
Jesus está nos demonstrando aqui que é essa a capacitação, porque Ele viveu com esses homens isto. Ele demonstrou para aqueles homens exatamente isto que nós estamos falando aqui agora. Não é nada novo, e Ele estava falando: olha, não fiquem preocupados com tempos ou eras. Não fiquem preocupados com essas questões pequenas, com esses pormenores. Discutam teologia, mas não vivam essa intensidade toda, brigando com seus irmãos por causa de Calvino e Lutero, por causa do Armínio. O poder que vocês estão recebendo não é para essas coisas. Por isso que nós percebemos pessoas simples em sua vestimenta, em sua atitude ali, até na forma de falar. Às vezes não sabe o português direito, não é? Mas quando abre a boca, professores, teólogos se calam diante do poder que essas pessoas têm nessa palavra. É maravilhoso, meus irmãos. Pessoa que abre a boca e fala assim: eu tenho uma palavra aqui, vem cá, deixa eu orar por você. Conhece aquelas irmãzinhas que às vezes assim, chegam para mim e falam assim: pastor, eu queria falar uma coisinha com o senhor. Uma coisinha. Você vai visitar no hospital, ela está ruim mesmo ali, debilitada, tudo, e de repente você ora por ela, acha que vai abafar com uma boa palavra ali, agora vai. Ela fala: pastor, eu também queria orar. O senhor me ajuda a sentar? Ajuda. E ela começa a orar. Meus irmãos, é esse poder. É o poder do simples, é o poder do eterno. É esse poder que certamente Lucas, como o autor do livro de Atos, está falando aqui. É este poder. Não é algo sobrenatural para eu poder virar para o Arthur e falar assim: Arthur, seu braço não está quebrado, pode tirar esse negócio e vai ficar tranquilo. Não é para isso. Meus queridos, nós devemos louvar a Deus por receber tamanha capacitação. Um professor que dá aula na escola bíblica, e hoje, se não me engano, é a Agatha, né? Vai dar aula aqui. Creia, recebeu esse poder, meu filho. Creia, recebeu esta unção, recebeu essa orientação do Espírito Santo. Como igreja, nós não podemos caminhar sem este poder do alto. Essa capacitação, meus irmãos, nos renova a cada dia e fortalece a nossa fé todos os dias. Todos os dias. A igreja de Cristo, ela recebe essa oferta de coração grato. De coração grato. E nós paramos por aqui hoje, entendendo que nós ainda vamos falar de duas coisas nas próximas semanas. Hoje nós vimos o que é esse poder, não é? Depois vamos ver como recebemos esse poder. E a melhor parte ainda de tudo isso: para que nós recebemos esse poder? Para que nós recebemos esse poder? E guarde bem a descrição grega da palavra testemunhar: testificar de Cristo a ponto de morrer por Ele. É o momento em que, talvez em uma arena, vão virar para você e falar assim: negue a Jesus Cristo. E você virá e dizer: não nego. Mas nós vamos te matar. Não nego. As pessoas olham para mim, a nossa vida, a nossa família. Em alguns casos falam assim: pastor, sua filha é tão nova, podia fazer engenharia, podia fazer isso, fazer aquilo tudo. Vai ser missionária no mundo muçulmano. Meus irmãos, Deus me deu uma capacitação muito clara de que Ele vai cuidar. Pastor, mas ela pode morrer. Esse é o cuidar de Deus. Pastor, ela pode não voltar nunca mais. Esse é o cuidar de Deus. Pastor, mas isso é muito difícil para o Pai. Esse é o cuidado de Deus. Esse é a capacitação que Deus nos concede
para poder lidar com essas situações, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a capacitação. Não queira mais do que isso, irmão, porque não tem. O melhor de Deus não está por vir, já veio Jesus e mostrou para nós esse poder, mostrou para nós essa circunstância, mostrou para a gente que nós precisamos entender categoricamente o que é isso. A igreja segue perecendo por falta de conhecimento. Você sabe por quê? E volto a dizer, muitas igrejas às vezes não ficam lotadas, porque esse mesmo texto aqui é pregado de uma maneira completamente oposta, é pregado de uma maneira completamente diferente. Por isso, porque isso não dá ibope. Ah, pastor, pensei que eu fosse ouvir um negócio. Não é. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor até aqui possa abençoar a sua vida, falar o seu coração. Esteja conosco nos outros domingos para entendermos um pouco mais como recebemos esse poder e para que nós recebemos esse poder. Amém? Deus fale o seu coração. Nós vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos comigo. Vamos orar por um breve instante, um breve momento. Faça um silêncio de apenas um minuto e reflita sobre, dentro desse texto, sobre o que a sua Bíblia, sobre o que está escrito aí na sua Bíblia, não sobre o que eu falei. Peça ao Espírito Santo que conduza a sua vida assim. Deus, te louvamos. Espírito Santo, nós precisamos desse tipo de poder enquanto igreja. Não queremos, ó Deus, entender de maneira errada esse texto, e por isso nós almejamos sim essa oferta todos os dias da nossa vida, enquanto regenerados de Cristo, enquanto a igreja que o Senhor vai buscar, trazendo essa clarificação, trazendo essa luz, trazendo essa instrução da Tua Palavra, que nós devemos receber esse poder que vem do Senhor, essa capacitação, essa oferta que vem do Senhor das nossas vidas. Ah, Espírito Santo, Sua doce voz dentro dos nossos corações há de nos direcionar, há de falar conosco, há de nos manter firmes dentro desse propósito. Deus, eu peço ao Senhor, na pessoa única deste Espírito Santo, que aplique essa palavra no profundo do nosso coração, que aplique essa palavra dentro da nossa vida, que aplique essa palavra na nossa vivência, que aplique essa palavra na nossa comunidade de fé, que essa palavra vinda do Senhor sobre as nossas vidas possa trazer diferença, que esse evangelho pregado possa ser também um evangelho demonstrado, um evangelho testificado, um evangelho testemunhado, e isso tudo no poder do Espírito Santo que nós recebemos de Ti. Louvamos a Ti, meu Deus, nesta oportunidade, na manhã desse dia, e oramos a Ti com perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém.